Espera só a Laurice chegar. Respira. Quem nunca, né? Bom, vamos começando. O pessoal vai tomando assento aí com calma, vai chegando devagarzinho. Queria convocar a Giovana para participar aqui com a gente. Giovana Gabriele é mastologista. Eu vou fazer uma breve apresentação aqui dos colegas. Então, o Dr. Roberto Elias ali, então, a Paola Borg, enfermeira navegadora do grupo da oncologia, Dr. Roberto Elias, cirurgião de cabeça e pescoço, Rodrigo do Marco, cirurgião do aparelho digestivo, doutora Letícia Lauriceia, cirurgiã torácica, e a Giovana Gabriele, mastologista, com forte atuação aqui no hospital, todos eles com forte atuação no hospital. E eu, Marcos André. Queria agradecer a presença de vocês que vieram, os outros que ainda estão vindo, quem está à distância, agradecer o pessoal da Lília, a Ju, que tornou possível também esse encontro, né? Através daí de um momento de confraternização que a gente vai ter no final, e o pessoal aqui da organização, obrigado também. Bom, eu vou sentar aqui, vamos começar por conta do tempo. Qual que é a ideia desse bate-papo? É a gente congregar várias especialidades frente a essa enormidade de avanço que a gente tem tido nas terapias perioperatórias. Então, leia-se terapia perioperatória como todas aquelas medidas que a gente faz na intenção, que giram em torno e orbitam ao redor da cirurgia. Em cada uma dessas especialidades tem particularidades. Então, eu vou começar daqui dessa sequência, a gente vai fazendo esse bate-papo, interrompam, acrescentem. São áreas diferentes uma das outras, mas pode ser que surja algum insight, algum comentário. Então, vou começar aqui, vamos começar na neoadjuvância, Gabriele. Na neoadjuvância, em mama particularmente, há já pelo menos 20 anos, a gente tem muita evidência acerca da neoadjuvância, e aí depois dos trabalhos da New England, os trabalhos publicados na New England com terapia anti-HER2, isso tudo ganhou muita força. A minha tese de conclusão de oncologia no INCA foi sobre trastuzumab neoadjuvante em pacientes com câncer de mama, e eu tive casos assim dramáticos, pacientes com tumores de 10, 11 centímetros com resposta patológica completa, fazendo CQT mais trastuzumab. Hoje, na sua prática, para quem é a neoadjuvância, seja luminal, seja HER2 positivo e seja triplo negativo, como é que você enxerga a neoadjuvância em câncer de mama hoje? Bom, primeiramente, obrigada pelo convite. Hoje eu enxergo a neoadjuvância praticamente para todas as pacientes. Basicamente, estão excluídas as pacientes com carcinoma in situ, as pacientes com tumores luminais, estádios iniciais, ou pacientes com tumores luminais mais idosas, com tumores N1 ou até N2, casos discutíveis, porque a gente sabe que tendem a responder pouco à quimioterapia neoadjuvante. Tumores HER2 pequenos, T1A, T1B, a gente pode também pensar em não fazer quimioterapia neoadjuvante, quando a gente tem certeza de serem tumores bem pequenos mesmo. E triplo negativos, a gente tem as evidências têm mostrado cada vez mais benefícios em começar com quimioterapia neoadjuvante, né? Antes a gente falava em tumores menores de 2 centímetros, agora tem se mostrado mais evidências em tumores menores ainda, então, por conta do uso do Keytruda, então eu acho que agora até
na ESMO vai mostrar ganho de sobrevida. Então, eu acho que a tendência é a gente começar mesmo com quimioterapia neoadjuvante, com quimioterapia neoadjuvante, e isso é muito importante, inclusive, para alertar principalmente os colegas que não são mastologistas, né, e que muitas vezes acabam fazendo as biópsias excisionais sem diagnóstico, porque a gente sabe que tem muitos médicos que não são especialistas e acabam abrangendo, né, falando, ah, não, é só um nódulozinho circunscrito, não precisa fazer biópsia, vamos lá direto para a cirurgia, e acabam tirando aquele nódulo que poderia ser beneficiado e poderia aumentar a sobrevida da paciente. Então, eu acho que cada vez mais a quimioterapia neoadjuvante ela tem se mostrado benéfica para as pacientes, com aumento da sobrevida, com tumores reduzindo de tamanho, com cirurgias menos agressivas. Então, ela veio para ficar. A gente tem tido bons resultados nas cirurgias também, sem aumento de complicações pós-cirúrgicas, sem aumento de infecções, que antigamente se falava nisso, né? Que as pacientes que fazem quimioterapia neoadjuvante vão mais imunossuprimidas e que acabam tendo desfechos cirúrgicos piores. Na nossa prática, a gente não tem visto isso. As pacientes evoluem muito bem. Então, eu acho que é basicamente isso. Leti é uma cirurgião torácica, então, do ponto de vista de oncologia torácica, Letícia, a gente tem visto muito avanço, nessa área, trazendo aí imunoterapia de um cenário metastático cada vez mais precoce, então sendo utilizado até na neoadjuvância. A gente teve recentemente a publicação do Checkmate 816, junto com quimioterapia e nivolumab. Então, quimio mais nivolumab neoadjuvante, frente àquele trabalho do Dr. Patrick Ford na New England, uns 3, 4 anos atrás, mostrando que 2 ciclos de nivolumab D1, D14 operava no D28, isso produziu algo próximo de 45% de resposta patológica major, em torno de 22, 23% de 20, 22, 23% de resposta completa, com 2 aplicações de nivolumab neoadjuvante. Assim como o IMAMA, o Keynote 1522 de pembrolizumab foi radical nesse sentido também, de aumentar bastante a taxa de resposta e resposta completa nessas pacientes. Em tórax, ah, como é que você tem enxergado essa questão da neoadjuvância e a neoadjuvância com imuno? Você tem visto mais complicações intraoperatórias, sim ou não? Os estudos dizem que não, mas na prática, o que você tem visto? Muito bem. Eu acho que a neoadjuvância em cirurgia torácica para câncer de pulmão é um mundo bem recente, né? Acho que na prática clínica dos cirurgiões torácicos, isso tem mudado demais, porque até então, antes do advento da imunoterapia, a gente discutia neoadjuvância com quimioterapia e sempre se falava, né, que o resultado, o benefício da neoadjuvância somente com a quimioterapia era muito pequeno comparado à adjuvância. Então, a gente fala 5% de benefício com a quimionel, 5% na adjuvância. Então, a gente, no nossa, muitos cirurgiões não estavam habituados ao mundo da neoadjuvância, porque como o benefício era similar, né, na neoadjuvância e na adjuvância, a gente acabava muitas vezes operando o paciente e encaminhando para a adjuvância. E aí a discussão ficava muito mais em termos de, quando você faz a neoadjuvância, a chance do paciente conseguir receber a quimioterapia é maior do que se for esperar para a adjuvância, ele tem uma complicação. Então, a gente ficava muito nessa. Era uma briguinha. Quase não se falava muito, né? A gente não tinha muito essa discussão, né? E agora, com o advento da imunoterapia e todos esses estudos que têm saído mostrando resposta patológica completa, mostrando benefício em termos de sobrevida, estudo de imunoterapia na neoadjuvância e no perioperatório, né? Na neo e na adjuvância. Então, isso ainda é bem recente para nós, cirurgiões torácicos, né? Diferente da mama, quando você já tem, é muito já intuitivo, né? Já vamos, começa com a químio e depois opera. A gente agora que está trazendo isso mais para discussão, então a gente ainda está ganhando experiência, tá? Eu acho que muitos cirurgiões ainda não têm uma experiência clínica grande para dizer assim,
os meus pacientes complicaram ou não complicaram, a cirurgia foi mais difícil ou não. A gente tem aí muitos relatos dos estudos, né? Mas na prática a gente tem começado há pouco tempo, porque foi aprovado o ano passado, né? Não tem nem 2 anos que já está sendo mais indicado, né? E a gente ainda está num aprendizado até de selecionar quem é o paciente que vai se beneficiar, né? Então, hoje em dia, a gente tem priorizado indicar a neoadjuvância com a imunoterapia nos pacientes que têm a doença localmente avançada ou tumores grandes, mesmo que não sejam, não tenham acometimento linfonodal, mas principalmente os pacientes com acometimento linfonodal, que antes a gente talvez nem fosse considerar operar, que a gente já fosse já encaminhar para químio e rádio definitiva, hoje em dia a gente já tem discutido, mesmo em casos de doença N2, que antes a gente tinha como, né, não, N2 não é cirúrgico, hoje em dia a gente já tem filtrado melhor, peraí, quem é o doente N2? É uma cadeia única, é múltipla cadeia, não é todo mundo igual, né? Então a gente tem trazido essa discussão e tem agora, de fato, começado a ganhar essa experiência, né? Em termos de dificuldades de cirurgia, né, da dificuldade técnica, que é uma questão que preocupa sempre o cirurgião, né? A gente não tinha o hábito, né? Muitos grupos não tinham o hábito de operar pacientes pós-quimioterapia, né? Eu sou muito desse grupo, né? Porque minha formação é lá do ICESP, lá a gente não tem o hábito de fazer quimio neoadjuvante, né? A gente acaba preferindo adjuvância, então a gente não tinha essa mão. E agora, como a gente vê que os resultados da imunoterapia de fato superam muito aquilo que a gente tinha antes só com a químio, a gente está começando a indicar, não lá no ICESP, porque infelizmente o SUS ainda não tem, mas fora. Então, é uma experiência que a gente tem adquirido, né? Então, do ponto de vista de dificuldade técnica, o que a gente vê é que os planos ficam um pouco mais aderidos, mas não chega a impactar no resultado da cirurgia, não chega a impactar em termos de complicações, né? E só o fato de você ter uma maior chance de resposta patológica completa já justifica, né? Então, isso a gente tem que realmente agora, de fato, buscar isso, né? E levar isso para a discussão, porque o cirurgião que não foi habituado a essa tradição da neoadjuvância, ele quer tirar o tumor, né? Assim, a gente não tinha essa filosofia, e agora a gente está numa fase de realmente mudar a nossa cabeça, né? Para que a gente pare antes, vamos discutir, talvez valha a pena ir mais devagar, começar a fazer imuno, fazer a químio e depois a gente opera. Os pacientes chegam para a gente já muito ansiosos, né, querendo fazer a cirurgia logo, e a gente tem que agora administrar tudo isso, né? E eu acho que na mama, por exemplo, já acho que até para os pacientes já deve ser muito mais fácil, né? Porque como é uma doença muito mais frequente na população, todo mundo conhece alguém que teve uma amiga, uma parente que teve câncer de mama e fez anel de Vance, e acho que deve ser mais fácil essa conversa, né? Para os nossos ainda, a gente ainda tem que levar essa conversa adiante, né? E o Roberto Elias da cabeça e pescoço, mais ainda também, a neoadjuvância em cabeça e pescoço é um enorme tabu ainda e desafio para muita gente. Já já eu chego aí. O Rodrigo do Marco, doutor Rodrigo do Marco, cirurgião do aparelho digestivo. E aí, Rodrigo, nessa área do aparelho digestivo, o que não falta é indicação de neoadjuvância. E hoje, com essas cada vez mais drogas chegando, esse arsenal de drogas vai ficando difícil até de selecionar qual a melhor terapia, em que momento e qual paciente. Então, você pega de esôfago até reto a indicação de terapias neoadjuvantes. Em esôfago, cross, em reto, TNT, em meta hepática, nem se fala, tem um monte de estratégia, um monte de droga. Ah, em pâncreas, que é uma área de vias biliares, que é uma área de muito enfoque seu, né? A gente também teve um certo desafio aí, recentemente, com o Fofirinox, sendo desafiado, tá? Sendo realmente questionado o papel do Fofirinox em termos de ganho de sobrevida na última ASCO. Mas é uma coisa que eu queria te ouvir, Rodrigo, assim, qual que você acha que está mais bem estabelecido, que você se sente seguro em mandar um paciente para essa indicação? Acho que, bom, começando pelo reto, a quimio radioterapia neoadjuvante mudou, né, a história da doença aí.
A gente consegue ter agora a taxa de resposta completa em tumores de reto baixo, N positivo, e tumores de reto médio, N positivo, às vezes evitando-se a cirurgia, que aí seria uma amputação, então muda completamente o cenário. A professora Angelita publicou a estratégia do Wait and Watch, que agora é largamente usada no resto do mundo. Diga-se de passagem, uma brasileira revolucionando Sim, a área da cirurgia oncológica. ela foi confrontada durante anos nos congressos, eu vi isso, e ultimamente já vários serviços de referência americanos e europeus já usam de rotina a estratégia dela com sucesso. Na minha área mais específica, a quimioterapia mudou com relação às metástases hepáticas de câncer coloretal, mudou o cenário na década de 90, o surgimento de novos quimioterápicos, o que antes era uma doença incurável, quando o doente se apresentava com várias metástases no fígado e era condenado à quimioterapia paliativa. Hoje a gente tem uma taxa de conversão de doentes inoperáveis com mais de 10, 15 nódulos. Eu estudei isso no meu doutorado, eu estudei os pacientes multinodulares com mais de 3 nódulos hepáticos, e a gente consegue, então, nesses pacientes com conceito de quimio neoadjuvante ou perioperatória, que é mais adequado, né? A gente faz a quimio, a gente consegue uma resposta, a maioria dos pacientes, chega de 60% a 70% dos pacientes, e consegue operar fazendo a cirurgia em 1 ou 2 tempos, a hepatectomia, e a gente consegue uma taxa de cura de até 20% em cada intervenção cirúrgica, né? E consegue, mesmo que não consiga a cura nos outros 80% dos pacientes, a gente consegue uma sobrevida aí de 4, 5, 6 anos, né? Muito comum. E transforma uma doença que era incurável numa doença, às vezes, crônica, né? Que é o grande... com químio, né? O que mudou foi a quimioterapia, né? E mesclando com terapias locais, né? Às vezes Sim. uma E você, embolização, isso, e você consegue agora uma equipe realmente multidisciplinar, porque para você operar um fígado desse, você não basta só o cirurgião. Você precisa do oncologista, você precisa do radiointervencionista. O certo é fazer ultrassom intraoperatório em todos os pacientes, né? E você lança a mão da terapia ablativa com radiofrequência e microondas, né? As duas são igualmente eficazes, é que microondas é muito mais rápido, né? Então você consegue uma cirurgia que durava 8, 10 horas, você faz em 4, 5 horas por conta do... Às vezes você tem que queimar 4, 5, 3 nódulos, é bem mais rápido, né? Aí você consegue mesclar cirurgia com embolização de veia porta para aumentar o fígado remanescente e queimar os nódulos hepáticos, alternando com ressecção. Aí você consegue oferecer esses pacientes com 15, 20 nódulos, às vezes, uma taxa de cura, né, de 20%, né? Tem pacientes com 15 nódulos com resposta completa, né? E médicos, inclusive, que a gente opera, tá? No Brasil todo. Então, acho que a quimioterapia mudou, né? E no câncer de pâncreas, como você disse, está sendo confrontado ao FOLFIRINOX, mas é uma tendência cada vez mais você enviar aqueles pacientes com adenocarcinoma de pâncreas localmente avançado para quimioterapia neoadjuvante, esperando uma resposta e esperando, ou pelo menos, às vezes, consegue uma resposta periférica do tumor na área de transecção do paciente, que a gente saberia que não conseguiria ressecar o tumor de forma R0 no pré-operatório, né? É cada vez mais presente, mas no nosso meio não é tão usado. Quando a gente vê um tumor de pâncreas que é ressecável, que a gente consegue reconstruir, a gente indica a cirurgia. Quando a gente sabe, não vai ser tumor. Então, a gente pensa do que, por exemplo, se operar um tumor de fia é errado, né? Você não faria isso. E acho que é mais por aí. Acho que o que mudou mesmo no nosso cenário seria o fígado, as metástases hepáticas de câncer coloretal, que é praticamente obrigatório, e o neo de reto, adenocarcinoma de reto distal, que é obrigatório, né? E no pâncreas fica ainda mas a gente tem utilizado sim, e tem alguns casos excelentes, assim, que além de o paciente ter resposta do tumor de pâncreas, a gente faz uma seleção biológica. Aqueles pacientes com metástases ocultas à distância, a gente não opera e não estraga o resto, deixar o paciente ter qualidade de vida sem ser submetido a uma cirurgia grande, que é a gastrolenopancreatectomia, né? Então, eu acho que há benefício sim, mas
mais questionável aí nos últimos anos, né? A gente tem muitas certezas na masto, na torácica, no gastrointestinal, na cabeça e pescoço é uma briga, né, Elias? Porque a quimio de indução, chamada neoadjuvante ou quimio de indução em cabeça e pescoço, é motivo de mesas, debates ardorosos nos congressos. Os que acreditam, os que não acreditam, puramente pelo fato de nunca ter mostrado o ganho de sobrevida. Inúmeros trabalhos, o grupo francês, o grupo espanhol, o grupo americano, e cada um deles com uma metodologia, com um esquema. Isso prejudicou bastante o desfecho final. E recentemente, há uns 5 anos, o grupo italiano mostrou pela primeira vez um ganho de sobrevida com o TPF. Então, Taxane, Platina e Floracil, na neoadjuvância de tumor de cabeça e pescoço localmente avançado, T3, T4, N positivo. E também não é para todo mundo. É um esquema tóxico, que a gente, eu felizmente nunca perdi nenhum paciente com esse esquema. Gosto muito para algumas indicações, mas eu já vi colegas perderem paciente com TPF. Então, um paciente que é potencialmente curável com radioquímio, acabando que perder a vida num esquema como esse, que é tóxico, gera muita mielotoxicidade, risco infeccioso. Então, como é que você enxerga isso? Para qual paciente você fala assim, puxa vida, eu vou pensar numa neoadjuvância ou eu vou considerar ou não, esse aqui vai direto para a cirurgia? Então, primeiramente, muito obrigado pelo convite aí, Marco, honrado em participar dessa mesa redonda. A gente está num grande problema com relação à cabeça e pescoço. Se a gente pegar os números do INCA, eles estão estimando até 2025 40 mil novos casos de câncer, excetuando tumores de tireoide. E é um dos tumores que são mais agressivos que acometem o organismo humano do ponto de vista de taxas de cura e do nível de queda da qualidade de vida, né, e de mutilação. Com relação à quimio neoadjuvante, eu acho que o melhor caso para esse tipo de tratamento é aquele tumor, por exemplo, de orofaringe com metástases bilaterais ou metástases retrofaríngeas, ou seja, um tumor muito avançado do ponto de vista loco-regional, ou mesmo com uma metástase à distância, tipo uma metástase axilar, que já é um M1. Eu acho que esses casos se beneficiam bem. Eu tenho a impressão também que a quimioterapia neoadjuvante também é um fator preditivo do nível de resposta que esses pacientes vão ter com a radioterapia. Então, eu acho que isso aí ajuda bastante também. Excetuando cavidade oral, que ainda é um santuário, ou seja, o tratamento cirúrgico é o melhor tratamento inicial de escolha, as outras regiões de cabeça e pescoço se beneficiam muito, ou com quimio neoadjuvante, ou como se falou, com quimio e rádio associada já de início, na tentativa de preservação de órgãos, né? Então, hoje está cada vez mais raro a gente indicar de princípio uma laringectomia total ou uma faringolaringectomia total, tendo o arsenal que a gente tem nas mãos com químio e radioterapia. O que está deixando a gente também muito preocupado é que a gente tem visto pacientes diferentes aos clássicos de cabeça e pescoço. Hoje a gente tem recebido cada vez mais jovens, na faixa etária de 20, 30 anos, com outro fator de risco que está crescendo muito no nosso meio, que é a infecção pelo papiloma vírus humano. Então, é importante a gente ficar alerta para essa nova população que não fuma, não bebe, mas que desenvolve um tumor de cabeça e pescoço. Mas é um tumor que tem uma boa resposta aos tratamentos, né? Quimio e rádio, tanto é que tem vários estudos americanos preconizando a desintensificação do tratamento para esse tipo de paciente. Eu fico também preocupado porque os estudos são baseados em pacientes americanos. Os pacientes brasileiros são diferentes com relação aos pacientes americanos, inclusive na taxa de detecção de HPV. Então, eu fico me perguntando assim, se essa doença recidivar após uma desintensificação de tratamento, como é que a gente vai responder para o paciente? Será que a doença não voltou porque o senhor não deu o tratamento clássico, com a intensidade clássica? Isso é uma pergunta que eu gostaria de deixar em aberto aqui para você tentar responder aí. E cada vez mais o tratamento é multidisciplinar, principalmente na nossa área de cabeça e pescoço. A gente precisa muito da enfermagem, da fisioterapia, da fono, da nutrição, para que esse paciente saia com a melhor taxa de qualidade de vida possível após o tratamento, seja ele cirúrgico ou não cirúrgico, com quimio e radioterapia.
Queria te ouvir, Paula. Muita coisa aqui a gente discutiu. A enfermagem de navegação, né, que é o seu papel, é extremamente útil para mim, para o Felipe, para todos os oncologistas do grupo, porque mapeiam todas essas toxicidades, acompanham, ficam como meio que um anteparo, um para-raio dessas queixas dos pacientes, que não são poucas muitas vezes, né? E antecipam. Primeiro chega até você, depois chega até a gente consegue intervir. Hoje cedo a gente conversando sobre uma paciente exatamente assim, contactou primeiro a Paola, depois eu tentei intervir, já marquei um encaixe para ela agora. Então, assim, esse papel da navegação é muito importante para antecipar sintomas e monitorar à distância. Trabalhos da ASCO, inclusive, com aplicativos e outros métodos de rastreio e detecção precoce de sintoma, teve impacto. Teve impacto em qualidade de acompanhamento, qualidade da atenção oncológica e algum ganho em termos até de sobrevida, né? Então, queria te ouvir, Paula, como é que você enxerga isso tudo que a, a turma aqui falou? Queria agradecer também a oportunidade. Espero poder representar a equipe Multi aqui, na figura da navegação. Apesar de eu estar como navegadora da parte da oncologia clínica, minha maior experiência é com equipes cirúrgicas de navegação de pacientes oncológicos. E eu acho que a gente acompanha, pensando no contínuo do cuidado, na jornada toda operacional e clínica desse paciente, muitos benefícios em ter esse elo que consiga linkar o paciente nas diversas especialidades, tanto multiprofissional quanto a multidisciplinaridade médica. Então, o preparo desse paciente, tanto quando ele vem de um tratamento neoadjuvante, para a gente conseguir tratá-lo cirurgicamente num tempo oportuno, para que ele não perca desfecho nesse tratamento. Então, acompanhar essa jornada para saber quando que ele vai terminar, quando ele precisa reestadiar, quando ele precisa voltar numa consulta com a cirurgia. Às vezes a mastologia e cirurgia reparadora que entram conjuntamente, as diversas outras especialidades que também podem entrar com mais de uma equipe, dependendo vascular, tantas coisas que podem, tantas especialidades juntas, para tentar casar isso de uma forma realmente funcional para o paciente. Eu acho que pensando no pré-operatório, a gente também vai ter o preparo desse paciente para chegar melhor clinicamente. Então, dependendo dos protocolos da instituição, se você consegue estabelecer um protocolo de recuperação precoce, encaminhá-lo para garantir, né, que, apesar dos encaminhamentos, ele consiga passar com essas especialidades antes da cirurgia, fazer os preparos específicos, esclarecer dúvidas, servir como a gente faz agora na oncologia clínica também, mas servir para identificação de eventos adversos no pós-operatório imediato, que a gente antecipe agravamentos dessas situações, eu acho que são fundamentais. E a navegação, ela vem também como uma estratégia para a sustentabilidade do negócio de saúde, que é oferecer o desfecho para o paciente e tentar reduzir custos para as operadoras de saúde e tudo mais. Então, você preparar melhor esse paciente, existem estudos até de centros aqui de São Paulo, que você deixar esse paciente melhor preparado para uma intervenção cirúrgica vai reduzir tempo de internação dele, vai reduzir vindas dele para pronto atendimento, otimizando mesmo até o custo desse tratamento para o paciente. Então, a navegação ela vem mesmo como uma estratégia de saúde baseada em valor mesmo para a gente entregar para esse paciente. Maravilha. Giovana, eu fiz aquela pergunta do impacto da imunoterapia, se a Letícia via alguma diferença em termos de manejo intraoperatório, de complicação. Você vê alguma complicação com o uso do pembrolizumab, algo adicional, algo muito fora assim? Você tem visto isso? E até quimioterapia, tem algum esquema, essas terapias, essas drogas anti-HER2, isso mexe de alguma forma com a cicatrização para você? Você tem visto alguma coisa diferente fugindo assim do esperado para esses casos, seja luminal, seja HER2, seja triplo negativo, que faz uso do Keynote 522? Alguma particularidade? Na imunoterapia, o que a gente vê às vezes é
uma falsa impressão de aumento do tamanho tumoral, né? Então, principalmente do tumor primário. E aí, por necrose mesmo do tumor, ele aumenta nas imagens e isso dá uma falsa impressão de que o tumor progrediu. Mas quanto à cicatrização e tanto das outras drogas, a gente não viu nenhuma diferença por enquanto, assim, nas nossas cirurgias, não. Leti, o linfonodo é meio complicado, né? Ele gera uma reação desmoplásica, né? Como é que você tá vendo esses efeitos do 816, hein? Exatamente, essa questão do flare, né? Quando o paciente que tem doença linfonodal positiva, após a imuno, ele pode aumentar o tamanho do linfonodo e você fica com a falsa impressão daquela dúvida, né? Se foi uma progressão em vigência de tratamento, né, neoadjuvante, ou se aquilo é realmente uma reação do próprio linfonodo ao tratamento, né? E do intraoperatório, isso é uma questão que pode trazer dificuldade, sim. Principalmente se você tem um linfonodo que está muito próximo a algum vaso, e por conta da reação inflamatória que existe, você pode ter que se preparar, entrar mais preparado, por exemplo, até para fazer uma arterioplastia, né? Uma ressecção tecnicamente um pouco mais complexa, a depender do nível de aderência que a resposta linfonodal vai dar com a imunoterapia, né? Então, isso é uma preocupação, é algo que a gente tem que levar em consideração, principalmente linfonodos hilares, né, que são aqueles que estão mais próximos aos vasos, que a gente vai ressecar. Então, é uma dificuldade técnica que pode acontecer, sim. E o cross, Rodrigo, de esôfago, aqueles tumores que eventualmente de pâncreas, que se precisa fazer uma radioterapia prévia, é um desafio para você, né? Entrar num campo irradiado, tem um time, obviamente, de poucas semanas, que ainda não pega o efeito fibrosante da radioterapia, mas o que você tem enfrentado de maior desafio nessas terapias neoadjuvantes aí para você, quando entra na cirurgia lá? A radioterapia dificulta um pouco a nossa vida no intraoperatório, né? Em pâncreas é mais químio, né? Mas no reto, a dissecção do reto distal é mais difícil, mais edema, os planos não são tão claros, dificulta bastante. E a quimioterapia, para operar fígado, você tem uma esteatohepatite da oxaliplatina e de uma síndrome de obstrução sinusoidal, que fazem um fígado normal de um paciente jovem ficar um fígado crônico, né? Então, você tem que fazer conta que você tem que deixar mais fígado quando você vai operar um doente desse. Em vez de 20, 30% do volume hepático remanescente, você tem que deixar 30, 40%. Senão faz insuficiência hepática e morre, né? Não pode. Então, a gente tem que, quando vai operar, tem que fazer essa conta quando faz a químio perioperatória, que é regra, né? E não pode responder tanto, tem que deixar uma besteirinha, Senão clipar, a gente não acha nada. senão depois não acha no Isso, intraoperatório, né? Então tem que fazer 2, 3 ciclos e operar. Senão, Jamais a 6 ciclos, né? não, aí é a gente demais. não acha nada e Aí depois já foi. recidiva tudo. Não dá certo. Acho que é mais por aí. Mas em pâncreas quase não se faz mais rádio, pelo menos aqui no nosso meio, é só químio. E o reto dificulta bastante, mas tem uma resposta fantástica. Então não tem nem como você não indicar, né? Acho que é mais o impacto no meu dia a dia seria mais no fígado mesmo, que você faz uma esteatohepatite brutal, uma obstrução sinusoidal e você chega até a ter hipertensão portal. Então tem que tomar cuidado com excesso de químio, né? Tem que ter Esse ponto é fundamental. isso aí tem que ter um bom oncologista que saiba a hora de... E você, Elias? O que você tem enfrentado de maiores desafios aí nessas... Quando se tem uma indução, enfim, alguma terapia neoadjuvante aí para você? Então, a gente tem que pesar muito, porque o paciente de cabeça e pescoço é um paciente com inúmeras comorbidades, né? É um paciente já idoso, entre a sexta e sétima década, geralmente cardiopata, pneumopata, cardiopata, hepatopata, pelo uso crônico de álcool e cigarro. Então, aquilo que se falou, a gente tem que dosar muito para que o tratamento não seja mais prejudicial do que a própria doença, né? Mas a gente está a quilômetros de distância, por exemplo, da experiência da mama,
quimio neoadjuvante, ou da experiência do pessoal do gastrointestinal com o reto, mas a gente acaba aproveitando algumas coisas também que deram certo nessas outras áreas e acaba aplicando em cabeça e pescoço. E o grande exemplo que eu falo aqui é a radioterapia intraoperatória, né? A gente lembrando, por exemplo, que sarcoma de partes moles, às vezes, você evita uma amputação do membro, quando é marginal no nervo, com a rádio intraoperatória. A gente consegue usar também em cabeça e pescoço, poupando um plexo braquial, poupando uma artéria carótida, que são estruturas importantíssimas na região, né? Então, isso que é importante na oncologia, aproveitar tratamentos que deram certo em outras áreas e tentar aplicar na nossa área, né? Então, acho que isso vale muito a pena. Esse pescoço, às vezes, a neoadjuvância é uma terapia nutricional bem feita, né? São pacientes etilistas, tabagistas, chegam depauperados do ponto de vista nutricional, vão para uma cirurgia, aumenta o risco de morte no intraoperatório, complicação pós-op, cicatrização ruim, infecção e assim vai. Então, às vezes, o time multidisciplinar, nutrição, um bom acompanhamento psicológico, às vezes o paciente chega sozinho na consulta. Você imagina que catástrofe que é isso? Então, o time da psicologia entra com a gente, a enfermagem. Então, às vezes, cabeça e pescoço é essa terapia perioperatória ou pré-operatória, né, neoadjuvante, não é nem químio, não é nada. É nutrição, é fisio, reabilitação, botar a cabeça no lugar, e aí entra o cirurgião, né, E, Elias? indubitavelmente, naqueles casos extremamente avançados, é o tratamento que a gente consegue começar mais rápido. Até você planejar uma rádio, ou até você planejar uma cirurgia, ter autorização, vocês já fizeram alguns ciclos de quimio e rádio, e de repente, de químio, né, adjuvante, e de repente trouxe algum alívio, né, no ponto de vista respiratório para esse paciente, ou algum alívio no ponto de vista de sangramento, né? Então, acho que a rapidez de início é incomparável a quimio, né, adjuvante com os outros tratamentos que a gente tem disponível. Quer comentar alguma coisa, Paula, nesse sentido, das complicações, dessas terapias, isso tudo que a gente conversou? Eu acho que é um pouco do que eu tinha falado anteriormente. Eu acho que é a garantia mesmo que ele vai conseguir, que o paciente vai conseguir estar melhor preparado para um pós-operatório mais rápido e melhor. Eu acho que a cabeça e pescoço, acho que é uma das especialidades que realmente vai ter mais equipes envolvidas, tanto durante o tratamento sistêmico, neoadjuvante, quanto num preparo para uma recuperação precoce, num protocolo de recuperação precoce. Mas acho que a gente precisa saber identificar e orientar e empoderar esse paciente para identificar qualquer coisa que não vá como esperado. Então, acho que a gente tem que estar junto, empoderar o paciente, o acompanhante, ser o elo com as equipes que estejam coordenando essa jornada do paciente, o tratamento do paciente. Mas acho que é isso, não trata sozinho, não é o cirurgião, não é o oncologista, não é a enfermagem, precisa realmente de um alinhamento dessas equipes. Eu acho que até para definição às vezes, alguns tratamentos. Às vezes você vai precisar ter uma avaliação cardiológica de um paciente ou geriátrica do paciente para saber se ele tem uma performance status para conseguir ser submetido a uma determinada terapêutica. E colocar, obviamente, a equipe multi junto, porque às vezes tem uma questão nutricional que pode ser limitante, uma questão psicológica, até de serviço social que pode impactar até numa recuperação desse paciente após. Então, acho que não tem como a gente não ser um elo muito forte para conseguir ter um melhor resultado. Eu vi que a Cíntia levantou, a Gabriele me sinalizou que a Cíntia Lemos, nossa colega oncologista, levantou a mão. Quer fazer alguma pergunta, Cíntia? Fique à vontade. Oi, gente. Infelizmente não consegui estar presente aí, mas quero parabenizar o Marcos aí por capitanear essa discussão. E aqui, na verdade, parabenizar todo mundo, né, dos comentários, e cada um deu enfoque na sua área. E eu queria trazer uma provocação. Eu sou uma grande entusiasta de processos, eu sou aquela pessoa que mesmo enquanto paciente, eu estou vendo o processo do hospital, o que
como que foi o treinamento, e eu acho que aqui é uma oportunidade para a gente instituir processos mesmo. A gente sabe que os desfechos são inegavelmente melhores quando a gente tem essa integração. E eu estou há 5 meses no 9 e a gente tem realmente uma capacidade de navegar o paciente que ela pode atingir proporções muito, muito benéficas para o paciente. Mas eu acho que falta alinhamento, né? Falta o processo. Então, assim, o paciente oncológico tem pressa. Eu acho que seria uma oportunidade para nós aí, pessoal que representa as sub-áreas, a gente sentar e tentar construir um fluxo de uma avaliação pré-operatória mais rápida com cardiologista, para um risco cirúrgico, uma avaliação psicológica daquele paciente que precisa, nutricional, enfim, tudo isso eu acho que impacta muito e todo mundo afirmou aí a necessidade, mas eu acho que do ponto de vista institucional vale a pena a gente ver os fluxos, né? O programa antitabagismo, ele tem uma correlação enorme, mesmo com a GIL, né, que faz mama, a gente pensa muito no cigarro, no impacto nas cirurgias dos pneumopatas, enfim, mas não, na verdade a gente sabe que o cigarro também tem desfechos muito ruins nas cirurgias de mama também, em geral. Então, tudo isso a gente tem, mas a minha impressão é que a gente precisa alinhar melhor para que o paciente tenha mais fluidez em todos os recursos que a instituição tem. Então, é só um parabéns aí para vocês e uma provocação para a gente sentar e normatizar melhor esses fluxos. Cíntia, ótimo comentário, eu acho que a Paula, que está representante aqui da equipe Multi, acho que poderia também comentar aqui um pouco como que a gente poderia organizar isso, porque nós, como médicos, entregamos para as pacientes, né, para os pacientes os encaminhamentos, enfim, e eu acho que sim, a gente poderia ter um processo aí bem alinhado, porque isso facilitaria para os pacientes e para a gente também. Eu acho que a gente consegue estruturar isso como o time das diversas especialidades, protocolos operacionais que a gente quer instituir para garantir o que a gente quer de resultado para o paciente. E aí, como que a gente consegue operacionalizar isso? Tanto via sistema, como que isso fica visível para todos que estejam inseridos naquilo, e via suporte das áreas, porque a gente vai precisar de equipe de imagem, no que a gente consegue disponibilizar, talvez, de facilitador para esses pacientes oncológicos, disponibilizar uma facilidade até para os agendamentos dessas equipes de suporte, tanto clínica quanto as equipes cirúrgicas, para ajudar também a otimizar esses agendamentos, apoio para... Eu acho que a gente não consegue fazer isso sozinho, eu acho que isso é um ganho imenso para a instituição, e eu acho que a gente realmente precisa... É viável, é possível, e a gente precisa do apoio mesmo, tanto de parte operacional, quanto da parte assistencial. Então, tanto nós aqui como profissionais que viabilizam isso, quanto o serviço que pode ser ofertado para a gente casar essas necessidades com o que a gente pode oferecer. Acho que a gente conversou bastante sobre a neoadjuvância. Vamos passar para a parte final aqui, já endereçando, aí já estamos na reta final aqui. A gente falou muito da neoadjuvância, os aspectos, muito não, assim, um pouco, né, na verdade, de cada pincelada. Eu queria focar um pouco, a partir de agora, na adjuvância. Adjuvância, Giovana, o tempo para início da terapia adjuvante, você pensa nisso na hora da sua cirurgia? Você vai fazer uma cirurgia, uma mastectomia total, você vai fazer uma parcial, você vai fazer uma ampliação.
você vai fazer uma linfonodomegalia nível 1, você vai ampliar por 2. Você está com a cabeça na adjuvância também, nesse momento, na reconstrução, que em mama é uma coisa muito sensível, né? Como é que você encaixa essa adjuvância? Vai precisar de química, vai precisar de rádio? É uma paciente que tem uma síndrome hereditária? Então, no seu planejamento cirúrgico, paciente com BRCA, por exemplo, que vai fazer radioterapia, uma paciente com Liferalmene, que tem uma sensibilidade maior à radioterapia. Quando você pensa na adjuvância, é uma série de pedrinhas, de tijolinhos que você tem que pensar na hora de fazer uma masté. Se fizer uma parcial, uma segmenté, se fizer uma segmentectomia, vai precisar de rádio. Então, se for Liferalmene, tem que pensar no risco de sarcoma induzido por rádio daqui 8, 10, 12, 15 anos. Aí vai para a radioterapia, vai para a mastectomia. Esse pensamento é crítico para você, né? Sim. Sempre que a paciente tem um diagnóstico de câncer de mama, atualmente eu já solicito painel genético germinativo para o diagnóstico. Se ela já tem imunohistoquímica, eu já vou saber se ela vai para quimioterapia neoadjuvante ou não. Se ela não for para quimioterapia neoadjuvante, em paralelo, eu já solicito a cirurgia enquanto ela está fazendo o painel, porque é o tempo da cirurgia ser autorizada, é o tempo do painel sair. E aí, definição da cirurgia, se é uma mastectomia ou uma cirurgia conservadora. Por exemplo, se vem com um BRCA mutado e a paciente deseja, já tem aquela tendência a fazer uma cirurgia mais radical, porque a gente sabe que, em geral, não tem desfecho na sobrevida. Eu já falo o cenário, já programo qual vai ser a reconstrução e já solicito para o convênio a cirurgia maior, tendendo a diminuir a cirurgia e justificar depois. Se vier um Liferalmene, também eu já faço e falo para ela que a melhor cirurgia é mastectomia bilateral, porque já tem evidência científica em se fazer mastectomia bilateral em Liferalmene e não mais cirurgia conservadora. Agora, geralmente eu tendo fazer no mesmo tempo cirúrgico. A não ser que a paciente seja obesa, tabagista, diabética, enfim, que tenha comorbidades que vão aumentar o risco cirúrgico. Quando ela tem um potencial risco cirúrgico maior, aí eu deixo para um segundo tempo para não diminuir para não aumentar o risco da adjuvância se ela for para uma adjuvância. Se ela fez quimioterapia neo, não, aí eu faço no mesmo tempo. Então, tudo depende do que vai ser feito. Se ela vai para uma adjuvância, eu sempre tento resolver cirurgicamente da menor forma possível de complicações, mas resolvendo da melhor forma possível para ela ter o mínimo de tempo cirúrgico possível, entendeu? Como eu faço reconstrução mamária, então eu sempre tendo a resolver o máximo possível naquele tempo. Acho que eu respondi, será? Isso, né? Leti, a adjuvância para você também tem em tórax, né? Então isso é quase que, para quem não faz neoadjuvância, a adjuvância é uma constante. E hoje na adjuvância você tem, ontem eu fui para uma aula, ontem à noite, na adjuvância com terapia-alvo anti-ALK, adjuvante. Já temos o Adaura, que é aprovação de anti-EGFR, adjuvante. Temos imunoterapia adjuvante, tem rádio, tem químio. Esse tempo para você da recuperação, qual o momento que você libera para essas terapias todas? Discorre um pouquinho sobre esse assunto. Acho que uma coisa que foi comentado que é super importante é a gente já tentar o painel genético, né, fazer o NGS o mais rápido possível, desde, se preferência até no pré-operatório, através da biópsia, que você já sabe quem é esse paciente, se ele é um paciente mutado e que a gente vai provavelmente não vai indicar uma neoadjuvância, então caso ele tenha indicação, ele vai para adjuvância. Então isso a gente já está ganhando tempo aí, né? Já ter esse painel do que ter que esperar fazer isso no pós-operatório, mas nem sempre a gente consegue, muitas vezes a adjuvância no pulmão, ela vem de surpresa, né? Porque às vezes você tem um tumor
pequeno e que foi um diagnóstico patológico de ver ele, um N1 positivo, um N2 positivo, que a gente fala que era um linfonodo oculto, né? Então foi uma surpresa, entre aspas, a gente não tinha isso já planejado, né? Para pulmão é muito mais isso até, né? A gente dificilmente vai indicar uma cirurgia já sabendo, esse caso a gente já vai operar para fazer adjuvância depois, né? Muitas vezes a gente acaba fazendo quando vem um achado no anatopatológico que justifique, né? E aí o que a gente tem que levar em consideração é a recuperação. O paciente está plenamente recuperado da cirurgia, né? Acho que hoje em dia, com a cirurgia minimamente invasiva, a cirurgia robótica, a gente tem conseguido que um paciente com 2 semanas, muitas vezes até antes disso, já está plenamente dentro das suas atividades diárias, né? Então, acho que esse intervalo, que seria esperar pelo menos um mês da cirurgia para começar uma adjuvância, quase sempre a gente consegue, né? É difícil a gente ter um paciente que com um mês já ainda não está pronto para começar o tratamento, né? Então, acho que a gente se preocupando em oferecer a melhor tecnologia possível, que já vai diminuir tempo de internação, diminuir complicação, deixar o paciente recuperar mais rápido, para que ele possa já ir para a adjuvância ali, daquele intervalo, né, a gente espera 30 dias e começa, né? E aí não perder tempo tendo que esperar o painel, né, que isso pode ser uma coisa que pode atrasar também o início do tratamento, né? E em gastrointestinal, Rodrigo, é difícil até dizer qual que não tem indicação de adjuvância, né? E tem tanta pergunta para fazer, mas assim, em adjuvância em gastrointestinal, é quase que ficar mais uma hora conversando sobre isso. Mas a gente tem adjuvância com químio, com imunoterapia, com radioterapia, com combinação de, né? Então, imunoterapia em esôfago, químio para os tumores de cólon e reto, sem anticorpo monoclonal, porque aí não cabe para esse cenário. Para os tumores de vias biliares, quimioterapia, cisplatina, gencitabina. Em pâncreas, porfirinox, que às vezes a gente gencitabina. Então, é, em que, assim, em que medida isso tudo impacta assim, na recuperação dos seus pacientes, na recuperação pós-operatória? Como é que você vê, de uma forma geral, a adjuvância para esses casos? Em que momento você manda? Você prefere que espere pelo menos 4 semanas para começar as terapias? Os casos de esôfago têm impactado alguma coisa aí, Eu aquela acho rádio que fez na neoadjuvância, a sua cirurgia e essa recuperação pós-op, junto com o imuno? Eu acho que com cirurgia laparoscópica, robótica, e você diminuiu bastante o tempo de recuperação. O que pega, assim, para a gente, do ponto de vista prático, são por exemplo, cirurgia pancreática, fístula pancreática. Se você tiver um dreno lá com fístula, a fístula não sara com quimio. Assim, então você tem que esperar a fístula fechar, tirar o dreno para você começar a quimio, né? A fístula pancreática em cirurgias de cabeça de pâncreas é bem frequente, né? Então isso é algo que pode atrapalhar o início da quimio. Um mês e meio, varia, né? No resto, acho que não. Com um mês, 3 semanas, você já está apto a começar a quimio numa boa, na maioria dos pacientes, né? Em fígado, mas pâncreas, o que pega é quando tem a anastomose de cabeça de pâncreas e a gastrocitomy pancreatectomia, daí é muito frequente ter fístula, aí você tem que esperar a fístula sarar para você começar a quimio. E a adjuvância é 100% dos casos, praticamente. Adenocarcinoma, pelo menos, né? Não existe, você faz em todos, né? E não porque tem um efeito tão bom, é porque a doença é muito ruim mesmo. Então, infelizmente, é a realidade, né? E acho que é isso. Acho que cirurgia laparoscópica em 2, 3 semanas, os pacientes estão aptos. E cirurgias maiores, hepatectomias maiores, geralmente não tem fístula. Também em 3 semanas a gente consegue, 4 semanas, começar a quimio. Agora, gastrocitomy já é um pouco mais chato. Às vezes a fístula demora a sarar 1 mês e meio, um mês, aí atrasa um pouco. Excelente. Elias, radioterapia é quase que uma constante, né, meu amigo, na nossa vida. Teve envolvimento perineural, envolvimento linfonodal, margem positiva, enfim, tem uma série de indicações e motivos para a gente fazer a adjuvância com rádio e às vezes rádio com químio, né? O Exatamente. o que acaba sendo um sofrimento, porque você vai acumulando terapias, então essa multimodalidade em cabeça e pescoço, imagina se é um tumor de cavidade oral, se é um tumor de orofaringe,
hipofaringe. Você imagina irradiar onde está passando alimento, está passando saliva o tempo inteiro. É um grande desafio, né, meu amigo? Ainda mais num contexto de recuperação pós-operatória, hein? Eu vou copiar tuas palavras. Raramente a gente deixa de usar adjuvância em tumores de cabeça e pescoço. Exceção ao lábio, tumor super tranquilo de ser tratado e curado. Uma ressecção com retalho ali resolve o problema, mas nos outros sítios de cabeça e pescoço, a adjuvância quase sempre está presente. E muitas vezes a gente precisa da ajuda do pessoal do gastrointestinal. A gente já prevê que esse paciente vai sofrer bastante e ele já ganha uma gastrostomia, de repente, durante o procedimento cirúrgico que a gente vai fazer. Então, a gastrostomia realmente chegou para ficar e eu considero muito melhor que a sonda nasointeral, porque a sonda fica machucando, uma mucosa já alterada e lesada pela radioterapia. Então, a gente tem pedido com bastante frequência a gastro para o pessoal fazer, geralmente por via endoscópica, né? Acho que é o jeito mais tranquilo. A radioterapia a gente começa umas 3, 4 semanas após a cirurgia, e hoje, com o advento da microcirurgia, com os retalhos microcirúrgicos, a necrose de retalhos se tornou cada vez mais rara, e a gente consegue indicar a radioterapia num período hábil. Gostaria de lembrar aqui que o período começa a passar de 6 semanas, o efeito na radioterapia começa a diminuir. E esses pacientes igualam praticamente os pacientes que não conseguiram receber radioterapia. Então, a radioterapia tem que ser feita num período bem hábil para que o efeito seja o máximo possível. Excelente. Fez um excelente apanhado e observações muito importantes. Eu sei que o Rodrigo está com o tempo apertado. Rodrigo, fique totalmente à vontade. Se precisar ir, tá, meu amigo? A gente conversou sobre isso antes. Se ninguém tiver alguma, eu vou abrir aqui para a Paola. Eu acho que alguém ficou com o áudio aberto, gente. Se puder fechar aqui, eu agradeço. Paola, algum comentário sobre adjuvância? É mais desafiador para você a neoadjuvância, o acompanhamento desses pacientes que a gente está fazendo neoadjuvância ou adjuvância? Eu acho que eu até já sei sua resposta. Eu acho que a neoadjuvância é mais exigente, digamos assim. Mas eu acho que a adjuvância, a gente precisa tentar garantir tempo. E conforme o doutor disse, sobre após 6 semanas, né? O resultado já não é a mesma coisa esperada. Como é que a gente consegue garantir tempo para esse paciente? Eu acho que o neoadjuvante talvez exija mais, porque eu acho que o paciente está entrando num serviço de saúde, ele está tentando se familiarizar com muitas informações ao mesmo tempo. Mas de grau de importância, as duas são. Eu acho que talvez só a neoadjuvância a gente tenha um pouco mais de cuidado para orientação, assim. Mas eu acho que o primordial é garantir tempo e preparo mesmo desses pacientes. Muito bem. Eu queria abrir aqui para o pessoal, para aproveitar a presença ilustre aqui dos colegas, ouvir até os comentários do senhor, que é um excelente cirurgião aí de gineco, enfim. Que os tempos mudaram nesses anos todos de oncologia. Então, nós temos paradigmas a serem quebrados, tipo 30, 40 dias para começar a radioterapia. Não. Hoje, com o nível de cirurgia minimamente invasiva que nós temos, em que o paciente sai praticamente melhor, às vezes, do que quando entrou, eu acho que a gente tem que mudar esse cenário. Por quê? Sabemos que a célula vai responder melhor quanto você iniciar o tratamento local no microambiente tumoral o mais rápido possível. Entendeu? Então, hoje, o que a gente tem que pensar é mudar o microambiente tumoral de várias formas, ou com imunoterapia, ou com ressecção ablativa, e dar um suporte nesse paciente. O que acontece muito que a gente vê é o paciente é enviado para a radioterapia e acabou. Só que esse paciente vai ter, durante a radioterapia, ele vai ter anemia, vai ter cansaço, vai ter insuficiência respiratória, uma série de coisas. E ninguém faz esse suporte adequadamente. E o suporte nutricional e hematológico também. Eu acho que há uma falha nisso nos cirurgiões. É só isso que eu queria chamar a atenção. Posso acrescentar só? Claro.
Claro, fique à vontade, totalmente à Então, o vontade. meu sonho de consumo é que sejam criados centros oncológicos, centros de oncologia, em que todo mundo esteja presente, né? Hoje o que a gente vê no Brasil é que os cirurgiões acabam operando os casos no seu consultório e as condutas acabam não sendo padronizadas com relação a esse centro de oncologia. É a nossa realidade, né? Então, eu gosto muito eu admiro, vou citar duas instituições, o MD Anderson, no Texas, e o Memorial. Todo mundo junto e todo mundo discutindo o que vai ser feito nesse paciente e o que foi feito no paciente na cirurgia e por que o cirurgião escolheu aquela técnica ou aquele tipo de cirurgia. Eu acho que isso aí o paciente só tem a ganhar, todos aprendem, né? E o resultado final vai ser muito melhor. Então, eu acho que o centro de oncologia tem que ter odontologia, radioterapia, enfermagem, nutrição, física, todo mundo junto, trabalhando de um jeito para que esse paciente seja o mais beneficiado possível. E não o paciente perde tempo indo, por exemplo, no consultório, depois vai numa clínica de rádio, depois e a gente acaba perdendo o segmento. Só queria dar mais um adendo, que é o seguinte: nós não sabemos quase absolutamente nada sobre imunoterapia. É só isso que eu tenho a dizer. Mas aquilo que é... Então, vão surgir coisas que vamos ficar boquiabertos, tá? Quem tem carrasco mutado ou não tem, PD1, nós vamos ter surpresas. Quimioterapia, vamos pegar o exemplo da Letícia aqui, câncer de pulmão, QT neoadjuvante, né, Letícia? A gente via a taxa de resposta completa na casa dos, historicamente, na casa dos 5%, resposta completa. Eu citei esse artigo do Patrick Ford na New England, um trabalho com 23 pacientes. Ganhou uma New England, porque ele fez nivolumab 2 doses. Subiu para quase 25% de resposta completa e resposta patológica major, ou seja, aquelas com menos de 10% de célula tumoral viável, subiu para quase 45% com 2 doses. Então, essa é uma janela para a imunoterapia, como o senhor está falando. É uma janela de oportunidade. Em mama, o 522 subiu quase 17%, 16%. A barra de taxa de resposta patológica completa é um negócio assim assustador. Assustador. Então, por alguma razão, a doença precoce é mais suscetível à imunoterapia. Outubro a gente vai conversar mais sobre isso. Alguma pergunta a mais, gente, aqui? A gente tem um time multidisciplinar, tem muita gente de múltiplas áreas aqui. E ressaltar o papel da Claudinha na nutrição, psicologia, a enfermagem, de navegação. Nossa, a gente tem um time realmente, orgulha bastante o time que está a postos aqui, exatamente para esse caminho ser melhor. Fala, Claudinha. Claudinha não podia deixar aqui. Bom, parabéns, uma discussão muito interessante mesmo. E aí, complementando só o que a Paula, né, colocou muito bem aí sobre esses protocolos de recuperação aprimorada, da parte da nutrição, porque tem muitos casos aí de tumores, né, hipercatabólicos, então o paciente ele já chega numa condição mais depletada. E aí também da gente sempre colocar essa imunonutrição para esse paciente nesse pré-operatório, encorajar também, né, a equipe cirúrgica, os anestesistas, a questão de abreviação de jejum, que também tem suplementações para prevenir que ele fique esse tempo muito estendido, e também no pós, né, para que a gente realmente consiga também monitorar esse paciente depois, na adjuvância, em toda a condição que ele vai ter para essa recuperação, e a parte nutricional, de fato, é essencial. Quem quer fazer alguma pergunta para o pessoal? Mais alguém? Comentários finais, pessoal. A gente falou bastante sobre a neoadjuvância. Eu acho que a neoadjuvância tem um papel crucial, seja para testar em vivo aquele tumor, avaliação em vivo, seja para tratar micrometástase circulante, seja para entregar esse paciente para o cirurgião numa melhor condição, para o radioterapeuta idem. Mas, de um apanhado geral de tudo isso que a gente conversou, vamos fazer uma rodada aqui e a gente encerra. Insights finais assim, sobre isso tudo que a gente comentou. Importância.
Não, eu acho que agora o que tem de mensagens finais é que estão começando a testar vacina, né, para o câncer de mama. Uma novidade aí nos Estados Unidos já foi testada a primeira paciente com CDIS. Então acho que é um futuro aí, talvez promissor. Ahn, E é isso, tem muita coisa em andamento aí, muitas drogas-alvo, e, e eu acho que cada vez mais a gente está avançando no tratamento. A gente fala que os cirurgiões vão ficar sem emprego, vai ser tudo tratado com a quimioterapia, então a gente vai acabar mudando de área. A gente só vai fazer a parte estética e reparadora da mama, porque oncológica acho que não vai existir mais. Tem uns estudos aí tem uns estudos aí mostrando só a biópsia da mama, né? Você faz a quimioterapia, depois você faz só a biópsia da área que tinha o tumor e observa o paciente. Então, eu acho que o futuro da oncologia mamária vai ser cada vez menos cirúrgico. No Brasil, acho que infelizmente essa realidade vai demorar para chegar, porque a gente ainda está engatinhando no rastreamento, né? Os diagnósticos são muito tardios. A gente tem uma taxa muito grande de mulheres com câncer de mama abaixo dos 40 anos, que chega a 17%. Então, a gente tem aí um, um diagnóstico muito avançado de tumores avançados, né? Quase 40% de tumores avançados no SUS. Então, a nossa realidade é um pouco diferente aí da realidade dos clinical trials, dos ensaios americanos e europeus, mas esperamos melhorar. Se vocês estão engatinhando no rastreamento, eu não vou nem fazer meu comentário aqui, né? Imagina no pulmão. Eu acho que, sim, o futuro não sabemos, né? Todo mundo fala isso, o cirurgião vai perder. Mas eu acho que a nossa tendência no pulmão é, na verdade, acabar com a imunoterapia, indicando mais cirurgia, porque talvez a gente consiga trazer um paciente que não seria ressecável para né? A gente ainda não tem muito isso que a mama tem, né? De tentar diminuir assim, o tamanho da cirurgia. A gente não tem indicado com esse intuito a neoadjuvância, mas eu acredito que conforme as coisas forem evoluindo, a gente passe a ter essa experiência de acabar indicando uma neoadjuvância com o intuito de tornar o paciente que era irressecável, ressecável. Isso ainda não é a realidade, mas acho que futuramente talvez seja. Mas do ponto de vista multidisciplinar e do ponto de vista da nossa realidade mesmo, né, fora do estudo clínico, eu acho que uma das questões que sempre me preocupa é a logística. Eu sempre bato nessa tecla, é logística. Para pulmão, acho que todas as áreas têm a sua questão de logística, né? Mas o paciente passa na primeira consulta, ele sai com um monte de pedido de exame, e aí ele vai sozinho se virar para marcar todos esses exames. Tem que ver onde que o convênio autoriza. Tem exame que faz no hospital, tem outro hospital que não tem aquele exame. Então, assim, até ele está com tudo pronto para você levar para o tumor board, para você discutir, não, vamos fazer neoadjuvância. O tempo que ele já perdeu aí é absurdo, né? Então, isso muitas vezes influencia até a intenção do cirurgião de querer fazer a neoadjuvância ou não. Porque se for ali um tumor muito limítrofe para indicar ou operar de cara, ele já perdeu um tempo tão grande que você fala, puxa, agora ainda vou esperar na advance para operar daqui 2, 3 meses. Então, isso também impacta a nossa decisão, né? Então, essa discussão da navegação, comentário que foi falado, né, do centro de oncologia, em que o paciente chega lá e ele vai ter tudo ali, isso realmente não é a nossa realidade ainda, né? Espero que um dia seja, mas o paciente do consultório, ele passa por isso mesmo, né? A jornada é muito longa. Na minha área, eu acho que a quimioterapia mudou esôfago, estômago, fígado, colo retal de forma drástica, né? A gente consegue mais sobrevida, menos cirurgias radicais e foi decisivo o avanço da quimioterapia. Para pâncreas, a gente precisa de algo que funcione. Adenocarcinoma, eu digo, né? Não os outros. E ainda é uma doença com uma sobrevida em 5 anos muito baixa, se considerar que o paciente foi submetido a uma cirurgia curativa, né? Então, ainda é a questão do tumor board é fantástica. Quando você trabalha no ICESP e você vê
que o paciente... O problema é o mercado conseguir fazer o que ele fez com oncologia com as outras especialidades, né? Que vocês estão aqui no 9 de julho, mas se você vê, a maioria dos pacientes passam por consultórios particulares, e aí a logística é o paciente que se vira, né? Aí quando ele consegue vir para um lugar desse, para um oncologista daqui, por exemplo, aí resolve o problema da logística, né? Mas às vezes não, né? Então esse é um desafio do mercado, na verdade, né? De conseguir alocar todas as especialidades, não só a oncologia, no sistema como vocês trabalham, né? Isso é questão de mercado, remuneração, um monte de outros problemas que não são médicos, né? Modelo de trabalho. Então é simples e complicado ao mesmo tempo, né? A gente sabe onde está o problema, só precisa querer resolver, né? Então, para finalizar, eu gostaria de falar alguma coisa filosófica, ou seja, o diagnóstico de câncer não é uma sentença mais de morte para esses pacientes, né? A gente tem uma série de armas e com essa equipe multidisciplinar, de enfermagem, psico, nutrição, fono, fisioterapeuta, e fazer uma menção especial aos dentistas, que muitas vezes são os responsáveis pelo diagnóstico precoce de um câncer de língua. É mais fácil um paciente ir no dentista do que achar um cabeça e pescoço. O número de dentistas é infinitamente maior. Então, realmente, tem tudo para que a gente consiga melhorar cada vez mais as taxas de cura dos pacientes oncológicos. Eu estou de acordo. Acho que a nossa meta é não olhar só para o nosso serviço, ou oncologia ou a cirurgia, e olhar para o paciente oncológico mesmo. Acho que é uma missão do serviço conseguir vislumbrar em algum futuro, talvez não tão distante, um centro oncológico mesmo, para a gente conseguir ter todas as especialidades e objetivar mesmo o melhor resultado para esse paciente. Queria agradecer, ver se alguém... Já saiu bastante gente ali da participação pelo Zoom. Se alguém tiver alguma pergunta, também só levanta a mão. A gente já está aqui quase finalizando. Mais alguém na plateia, alguma pergunta, comentário? Acho que ali ninguém tem mais. Então, queria muito agradecer a Giovana, a Letícia, o Rodrigo, Elias, Paola, a todos vocês aqui pela participação. Espero que tenha contribuído de alguma forma para trazer mais luzes aqui nesse assunto, que é um assunto interessantíssimo, com múltiplas nuances. Agradecer as perguntas e comentários de todos vocês, ao time aqui dos bastidores. E até mês que vem. Mês que vem a gente vai fazer uma dinâmica mais ou menos sobre essa, como essa, em metacerebrais. Metacerebrais que tem sido uma revolução, uma revolução de mama, tórax, aparelho digestivo, cabeça e pescoço. Aqui não estava representado o pessoal da oncoginecologia, da uro-oncologia, senão ia ficar extensíssimo isso aqui, mas também se aplica a todos eles. Os pacientes estão vivendo cada vez mais. Então, você vê, em torno de 5% dos pacientes com câncer gástrico dão metástase cerebral. É um negócio raríssimo. E a gente está vendo, teve uma semana que eu vi 2 casos. Negócio extremamente raro. Cabeça e pescoço, idem, não é comum. O sítio é pulmão, é linfonodo, eventualmente osso, eventualmente fígado, mas também já... Esse ano eu já vi um paciente com metástase cerebral de tumor de cabeça e pescoço. Mama nem se fala, pulmão nem se fala, melanoma nem se fala. Então, vai ter... E as armas estão chegando muito fortemente, seja com drogas penetrando a barreira hematoencefálica, drogas orais, drogas, os TKIs, as imunoterapias, quimioterapia, tem várias químicas que penetram, não é um assunto trivial, e as estratégias locais, cirurgia, radiocirurgia, whole brain, cirurgia de cérebro total, quando entrar com um, quando entrar com outro. Então, essas dinâmicas passam por todas essas especialidades, e aproveitando aqui, agradecer mais uma vez em meu nome, em nome do grupo, a participação, por vocês terem, a generosidade de vocês terem doado um pouquinho do tempo de vocês para compartilhar o conhecimento. Obrigado e até a próxima, pessoal.